Jesus, bom dia a todos. Vamos falar com o autor da palavra. Obrigado aos músicos. Vamos falar um pouco com o autor da palavra antes de tomarmos a palavra. Inclinemos-nos em oração. Vamos ficar de pé, se nos for possível, em reverência à palavra do Senhor. Bondoso Deus e Pai, é nosso privilégio estar no melhor lugar que o mundo tem para estarmos nesta hora. Num lugar onde, pela fé, temos no coração a certeza de que estamos reunidos em Tua presença, porque este tem sido o lugar que Tu tens separado para nós. E Tu prometes na Escritura estar nesse lugar e lá nos ouvirás, receberás as nossas ofertas, os nossos holocaustos, ouvirás a nossa oração e responderás. Senhor, prostrados perante Ti, buscando no Espírito a perfeita adoração, nós queremos louvar e glorificar o Teu nome e dar graças por nos permitir estar aqui. E vimos pela fé, Senhor, crendo que Tu continuas a ser galardoador daqueles que Te buscam. Nessa certeza, Senhor, nesta manhã, nós queremos louvar e glorificar o Teu nome e manifestar a nossa fé e a nossa convicção de que estamos em Tua presença. Porque Tu disseste que 2 ou 3 reunidos em Teu nome seriam suficientes para que Tu estivesses presente. Senhor, entregamos o serviço nas Tuas mãos e também pela fé receberemos a Tua palavra ministrada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, ministra para nós e prepara antecipadamente os nossos corações para Te ouvir e para Te receber. E quando sairmos daqui, estejamos, Senhor, numa condição física, mas também muito mais espiritual, para Te louvar e glorificar e crer que a nossa adoração foi recebida. E crer, Senhor, que há um galardão para isso. E que esse galardão permaneça em nosso coração em cada dia. Crendo, Senhor, que Tu diriges as nossas vidas, abençoas os nossos passos e nos ajudarás, Senhor, em tudo aquilo que tivermos que fazer. Senhor, que o Teu Espírito Santo prepare agora o nosso coração para Te ouvirmos, para que a Tua palavra encontre terra fértil e produza em cada um. E faz de nós, Senhor, melhores cristãos. E abençoa os nossos lares. E, Senhor, que toda a enfermidade e toda a doença e toda a preocupação e agitação, Senhor, caia agora por terra e não tenha qualquer possibilidade de nos perturbar em relação a receber aquilo que vamos ouvir. E, Senhor Deus, toma debaixo do Teu controle todo o espírito presente neste edifício, porque ao Teu nome, todo o nome é sujeito, todo o joelho se dobra. Que assim seja, Pai, também agora. E quando sairmos daqui, possamos sentir como aqueles irmãos em Emaús sentiram quando eles estiveram em Tua presença e Te reconheceram, Senhor, só depois de Te ter reconhecido. Que também agora Te possamos reconhecer e à Tua presença e receber do Teu poder e o Teu nome seja em tudo glorificado. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Eu queria pedir que tomassem as vossas Bíblias e abrissem em São Mateus, no capítulo 8, e vamos ler do versículo 8 até ao 10, em nome de Jesus Cristo. É uma porção da Escritura bem nossa conhecida. Se quiserem ler, está projetado também, se for mais fácil. Diz assim:
E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. Vem, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Possa o Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Podem sentar. E eu tomaria para tema nesta manhã uma questão de liderança. Mas antes eu queria falar um pouquinho convosco. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao meu filho e à minha nora. É um nome, é um termo que ainda gira assim um bocado com pouca experiência, porque ainda passou pouco tempo. Mas eu queria agradecer a gravata que eles me trouxeram em seda do Egito, algodão do Egito, e que, pronto, veio renovar o meu guarda-roupa. Que Deus os abençoe por isso. Eu queria também, já foi aqui falado, partilhar convosco um momento de tristeza, não é? Que tivemos pela notícia que ontem recebi acerca da partida da Irmã Maria. A Irmã Maria foi uma irmã que entrou na igreja já há alguns anos atrás. Nós estávamos ainda em São Roque da Lameira. E ela diz que passou no autocarro e viu a nossa montra. Na altura nós tínhamos o irmão Branham lá afixado na igreja, na montra da igreja, aquela fotografia com a coluna de fogo. E ela diz que passou no autocarro e viu a fotografia e achou muito estranho aquilo. E tomou no seu coração o propósito de voltar e entrar para ver o que era aquilo, porque era uma imagem que ela nunca tinha visto em outra igreja. E ela voltou e ficou, eu a batizei em nome de Jesus Cristo. E foi uma irmã que nos acompanhou enquanto a sua condição de saúde lhe permitiu. Depois, foi uma irmã que lutou também bastante na sua casa para que a sua família viesse com ela. Mas a melhor coisa que ela conseguiu foi que nos recebessem em casa com todo o respeito, com carinho. Eu conheci o marido dela, que já partiu há mais tempo, que também sempre me recebeu com toda a cordialidade, me tratava por senhor pastor, portanto, gente simples, gente boa, que continuam a ser, eu creio, mas que não avançaram mais do que isso, não é? Nunca ela foi humilhada ou perseguida ou maltratada por vir à igreja, nunca aconteceu isso. E portanto, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu creio nisso. E por isso, creio também que a Irmã Maria atingiu na fé o patamar que Deus lhe permitiu atingir. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Mas todo aquele que vem a mim, de forma alguma, o lançarei fora. Jesus disse isso. Eu creio nisso. E por isso essa irmã foi chamada, foi recolhida. Pronto, o filho diz que ela, nos últimos dias, já não estava assim, não tinha muito desejo em ser tratada, em que as coisas corressem bem, mas ela melhorou um pouquinho, como sempre acontece.
ela melhorou um pouquinho, mas na sexta-feira, já por volta, entre as 11 e a meia-noite, ele teve que a levar para o hospital e ele diz que logo ali na entrada, na urgência, ela suspirou 2 vezes e ficou. E, portanto, de alguma forma, é um alívio para nós, porque o tempo que ela viveu os últimos dias não foram de grande pesar, de grande penar, nem para ela, nem para a família, de muita dor, de nada disso. E mesmo a hora da partida foi uma hora relativamente tranquila, portanto suspirou 2 vezes e partiu sem grande sofrimento, pelo menos aparentemente. Por dentro, nós também queremos que o Senhor, sendo galardoador dos que o buscam, cuidou daquela irmã, porque o profeta disse que Deus não vai requerer de nós mais do que aquilo que Ele nos deu. E, portanto, na parábola daquele servo fiel e daquele tesouro que o Senhor distribui pelos seus servos antes de partir, Ele requer de cada um aquilo que cada um fez com aquilo que Deus lhe deu. E, portanto, essa será agora a parte que ela tratará com Jesus Cristo. Bem, o filho estava um bocado agitado, nós compreendemos, porque, pronto, ele deixou de trabalhar, ele deixou de ter vida própria, e quando a mãe acamou, ele foi o único que ficou ali a cuidar dela, não é? Ele é que ficou com ela de dia e de noite, ele é que a lavou, ele é que a mudou, ele é que tratou de tudo. E agora está sem nada. E por isso nós queremos pedir, e eu quero pedir à Igreja que continue a orar por aquela família, especialmente por aquele filho que está com 46 anos, salvo erro, que fez há pouco, e está sem emprego, e está sem nada, porque o que eles tinham era o que a mãe recebia do Estado. Claro que ela tem mais filhos, ele tem irmãos e irmãs, que é nossa oração, irão ter em conta o que ele fez por aquela mãe. Vamos ver. Hoje irei visitá-los e iremos ver naquilo em que poderemos ajudar. Mas eu quero pedir a vossa oração para que, mais do que eu ou mais do que nós, Deus tem forma de o ajudar e de abrir uma porta para ele e para cuidar da vida dele daqui para a frente e até para o converter, não é? Ele diz que esta é a igreja dele, ele diz que ele trata-me por pastor, mas quer dizer, ele poucas vezes veio aqui, ele não é batizado em nome de Jesus Cristo, portanto ele precisa de render o coração, mas isso precisa de lhe ser revelado, não é? Porque nós não buscamos membros de igreja, nós buscamos almas que desejem ser conduzidas aos pés de Jesus Cristo. E essa é a nossa oração. Por isso, que o Senhor os ajude e que o Senhor receba também em sua presença a alma dessa nossa irmã e trate dela agora, não é? Porque agora só Ele pode fazer alguma coisa por ela. O que nós podíamos fazer, dentre as nossas possibilidades, nós fomos fazendo. É evidente que o filho me estava a dizer, mas se calhar eu poderia ter feito mais por ela. Se calhar nós poderíamos ter feito mais por ela. Fizemos aquilo que, na altura, nas circunstâncias, para nós, se apresentou como o melhor. Deus sabe. E por isso eu tentei encorajá-lo também, para que ele visse que tinha deixado tudo para cuidar da mãe, para estar com ela, até aquele último momento, não é? Ele foi o único filho que estava lá, porque ele era o único filho que estava a viver com ela. E, portanto, eu creio que o Senhor terá tudo isso em consideração e, a partir de agora, continuará a cuidar da alma dela e daquela família. Estão nas mãos de Deus. Amém? Estamos também contentes. O Paulo e a Sara estiveram esta semana para fora.
o país está a arder em muitos lugares, mas eu perguntei-lhe agora se tinha corrido tudo bem, se não foram obrigados a mudar de estrada ou qualquer coisa. Ele disse que não, tudo tranquilo, correu tudo bem. Graças a Deus, nós estivemos a orar por eles toda a semana e o Senhor os trouxe em paz. E que o Senhor continue a nos abençoar. Ficamos contentes por ver cada um de vós aqui também, que é sinal de que o Senhor tem alimentado essa fé e cuidado de cada um para que possamos estar aqui. Amém? Temos também em oração o irmão Tiago. O irmão Tiago passou por uma experiência de emprego que não foi agradável, mas nós estamos em oração para que o Senhor continue a abençoá-lo. Apenas temos pedido, e tenho pedido, irmão Tiago, que não perca a fé, não é? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, não é? Mas, prontos, estas questões acontecem para pôr exatamente à prova a nossa fé. É por isso que os problemas vêm, as lutas acontecem, é para pôr à prova a nossa fé. E vejam o nosso caso hoje, mais concretamente, nós conhecemos, Jesus vai em caminho e, reparem, se lermos antes, alguém lhe vem dizer que, portanto, aqui diz que é o próprio centurião, Lucas diz que eram os empregados do centurião, os servos dele, mas essa não é a nossa questão agora. Alguém lhe vem dizer, olha, há ali um problema, há um criado que está em casa, paralítico e violentamente atormentado, diz a Escritura. Eu não fui buscar esses versículos, nós podemos ler o resto. Mas, reparem, nós já temos ouvido muita pregação acerca disto, não é? Durante o tempo da evangelização e das filas de oração, nós sempre, muitas vezes, tomávamos isto, não é? Mas reparem, eu hoje queria que olhássemos essa questão numa outra perspectiva. Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E reparem, estava garantida naquele momento a concessão desse pedido. O assunto, à partida, estaria resolvido. Jesus disse, eu vou e lhe dou saúde. E o assunto estava encerrado. Reparem, Jesus fez isso com Jairo. Ok, eu vou contigo. E Jairo permaneceu ali ao lado, não é? Sempre ao lado dele, à espera que as coisas acontecessem, não é? E, se calhar, se esta questão acontecesse connosco, nós também iríamos ficar como Jairo, ali ao lado, prontos. Ele disse que sim. Ele disse que sim. Ok, ele ficava ali. Mas aquele homem surpreendeu, não é? Toda a congregação, todos os que assistiam à volta, não é? Eu creio que onde Jesus parava para falar havia um serviço, como nós temos aqui. E todos ficavam atentos, não é? Alô, igreja? Eu vou dizer outra vez. Todos ficavam atentos àquilo que ele ia falar. Certo? Havia um serviço. Também neste caso havia um serviço, não é? Houve um pedido de oração e Jesus disse, ok, eu irei lá. Mas de repente aquele homem pediu licença para falar e disse, mestre, não é? Senhor, eu não sou digno que isso aconteça. Fala, ordena que ele seja curado, e eu creio, repara, ele não estava a falar pela congregação, ele não estava a falar para nenhum, ele não estava a falar nem sequer acerca da casa dele, percebe? Repara, nós podemos ter fés diferentes no seio da mesma família, certo? Porque a fé é uma experiência, o profeta diz que é uma experiência pessoal com Cristo. O cristianismo é uma experiência pessoal com Cristo. Nenhum de nós pode dizer, eu sou mais cristão do que o irmão A, a irmã B, a igreja C.
ele disse, eu não sou digno, disse, fala uma palavra e eu creio que o meu criado sarará. E Jesus disse, em Israel, repara, ele não estava a dizer na igreja, ele não estava a dizer nesta igreja que hoje especialmente eu visito, na qual eu fui convidado para pregar. Não, ele não está a dizer nada disso. Ele disse em Israel, de todos com quantos eu me encontrei até hoje, eu nunca encontrei esta classe de fé. Nunca ninguém me disse aquilo que este homem me está a dizer agora. Maravilhou-se Jesus, diz a Escritura, maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, né? Repare, Israel, porquê é que ele está a dizer isto? Os gentios, o centurião era gentio, ele era romano. Centurião porque era chefe de 100, grupos de 100, certo? Portanto, ele não estava a falar deles, ele estava a dizer para os que o seguiam, para os judeus que esperavam o Messias, e ele era o Messias. Ele estava a dizer, nunca encontrei tanta fé. Bem, estava por isso garantida a concessão do pedido e isso devia encerrar ali o assunto. Afinal, quando recebemos o que desejamos, o que pedimos, ficamos satisfeitos, não é? Até que se manifeste uma nova razão para qualquer preocupação. Aí nós vamos outra vez pedir, não é? E várias vezes e em vários lugares este episódio bíblico é apresentado na mensagem como exemplo. Igual à mulher cananeia, que veio pedir que a filha fosse liberta. E reparem, a questão aqui era um criado que jaz paralítico e violentamente atormentado. Era um problema difícil. A mulher cananeia vem dizer, a minha filha jaz miseravelmente endemoniada em casa. E a resposta que ela recebe é, eu não vim para ti, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela surpreende Jesus Cristo, maravilha-o novamente. Repare, a nossa fé, a exposição da nossa fé, maravilha Jesus. Certo, igreja? Quando nós tomamos o lado da fé perfeita, a fé que glorifica a Deus, isso maravilha Jesus. E ele sente-se maravilhado, porquê? Porque ele se sente glorificado. Certo? E ele diz, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como tu pediste. E a este centurião, ele diz que faça-se como ele pediu. Não é? E, portanto, vejam, várias vezes estes exemplos, ou estes acontecimentos, são exemplo de persistência, de fé, de perseverança. Não é? Portanto, não olhando a situação como ela se apresenta, mas olhando-a na perspectiva da resolução dela. Isto vai se resolver. Isto vai se resolver. Ele disse, olha, fala uma palavra e o meu criado sarará. Ela disse, olha, basta uma migalha e a minha filha ficará sã, curada. E Jesus se maravilhou com isso. Porque eles foram, o profeta diz, persistentes, eles trouxeram à evidência a fé que tinham no coração, eles mostraram a fé. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E o profeta pregou uma mensagem que diz que a fé é a expressão em obras. As obras expressam a fé. Certo? E, portanto, era isso que estava aqui em causa. E perseverança é ser o quê? É ser isso, é ser persistente. E reparem, às vezes nós confundimos o termo de persistência.
Achamos que persistir é falar muitas vezes a mesma coisa. Certo? É falar e falar e falar e muitas vezes a mesma coisa. Mas persistência não é, essa é a forma mais ligeira de mostrar a persistência. O profeta diz na mensagem perseverante, que nós não temos traduzido, né? Mas o profeta diz assim, vamos ver se nós conseguimos ver o que é persistente. Todos os cristãos devem ser persistentes. Eles devem ser perseverantes. E a única maneira de você conseguir fazer isso é, primeiro, ter fé naquilo que vai fazer. Isso é que é persistente. Depois dessa fé pode nos levar a, frequentemente, falar a Deus. Eu estou à espera que tu faças, eu creio que tu fazes. Eu estou à espera que tu cures, eu creio que tu curas. Eu estou à espera que tu perdoes, eu creio que tu perdoas. Repare, Ele é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Certo? Agora, essas muitas vezes serão válidas se em todas elas estiver presente no nosso coração a certeza de que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós estamos a pedir. Porque se assim não fosse, quando aquela mulher cananeia chegou junto de Jesus e Ele lhe disse: eu não estou aqui por tua causa, e não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela iria embora. Ela não iria permanecer mais. O profeta diz muitas vezes que ela até se iria, ou qualquer um de nós, no lugar dela, se iria sentir insultado. Mas ela não. Ela tinha fé naquilo que ela estava a fazer. A mulher do fluxo de sangue tinha fé que se tocasse na orla do vestido ia ser curada. Por isso nem falou com ele, nem pediu oração. Apenas foi guiada pela fé que ela tinha no coração de que se tocasse na orla do vestido dele, isso era suficiente para que a bênção acontecesse. É evidente que ele deu conta, porquê? Porque ele está sempre atento à fé que um dia foi dada aos santos. E por isso a Bíblia diz, batalhemos por essa fé. Porque essa é a fé que toca na orla do vestido de Jesus. Portanto, tem que ser algo mais do que a manifestação exterior, do que aquilo que nós fazemos ou dizemos. Nós podemos fazer e dizer muita coisa. Lembrem-se, é aí que eu quero chegar. Não é uma questão de ato religioso. Porque Caim cumpriu os mesmos rituais que Abel. Balaão cumpriu toda a lei que Deus requeria para a adoração. Mas eles estavam errados. Eles estavam a cumprir o ato exterior, mas no coração havia outro propósito. Havia uma outra liderança, é disso que estamos a falar hoje. Tudo aquilo que nós fazemos, somos guiados por um Espírito, ou seja, há uma liderança que nos dirige naquilo que nós temos no coração fazer. Reparem, o que é um hipócrita? É a perversão de uma pessoa sincera. Não é? Agora, quando é que nós damos conta que estamos perante um hipócrita? Se calhar antes de conhecer a Escritura, nós iríamos dizer que era difícil. Mas Jesus disse que é fácil. Pelos seus frutos. Agora reparem,
deixem-me pôr aqui um alerta, não pelos seus atos. Alô, igreja? Amém. Estamos juntos? Não pelos seus atos, mas pelo que os seus atos têm por trás uma fé, uma liderança, certo? Em algum momento vem a evidência qual é a classe de fé, a natureza da liderança que está presente. E Jesus disse, a árvore vai dar frutos. E nessa altura é que nós vamos ver se a árvore é boa ou se a árvore não é boa. Certo? Ou seja, apesar de Caim ter feito tudo aquilo que Abel fez, Caim matou Abel. Estava aí a diferença. Estava aí a evidência da liderança. Apesar, diz o profeta, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, Balaão estar ungido pelo mesmo Espírito Santo que Moisés, as obras de ambos, Moisés lutava por levar o povo ao cumprimento da palavra de Deus. E o cumprimento da palavra de Deus era guiar o povo à terra prometida. Não era levar à terra dos moabitas. Não era levar à terra dos amonitas. Não era conviver com os jebuseus, os fariseus, por aí adiante. Não era essa a mensagem da hora. A mensagem da hora era preparar um povo, guiá-lo por um caminho que levasse à terra dos cananitas, à terra que mana leite e mel. E isso trazia muitos obstáculos, a começar pelas dificuldades do dia-a-dia. Porquê? Porque os povos de muitas das terras que eles teriam que atravessar para aligeirar o caminho, lhes impediam a passagem, eram inimigos deles. Mas, repara, os mesmos povos que no ministério de Moisés, essa é a diferença entre a noiva e as igrejas, presta atenção, os mesmos povos que se levantavam para impedir a marcha de Moisés e os que estavam com eles, eram os mesmos povos que pegavam em Balaão, que era, entre aspas, tão santo quanto Moisés, era ou não? Tinha o mesmo Espírito Santo. Mas as obras eram diferentes. O mesmo povo que impedia Moisés de cumprir o seu ministério, era o mesmo povo que convidava Balaão e apresentava presentes a Balaão e grandes promessas a Balaão. Tu vais ser o Papa daqui de todos. Traz esse povo para conviver na nossa igreja, para vir adorar connosco. Nós adoraremos o vosso Deus e vocês adorarão o nosso Deus. Agora, eles adoravam um Deus diferente? Não, eles adoravam Jeová. Todos. Era uma forma diferente de lá chegar. Porque tanto adoravam Jeová, como adoravam como tinham outras formas que eles diziam que conduzia à adoração do mesmo Deus. Reparem, deixem-me ver se eu me faço entender. Era como a Igreja Católica. Tem Deus, mas você também pode adorar o São Pedro, a Santa Cecília, o São Joaquim, o São José. Tem um Deus, tem um santo para cada dia. E todos eles são deuses. Estão-me a fazer entender? Portanto, embora o objetivo final seja o mesmo, a forma de lá chegar é que é diferente. Está a entender? E Deus só tem uma forma, essa é a grande questão. Deus diz assim: eu quero que aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Eu estava a pensar
pronto, nesta questão de Irmã Maria, porque nesta altura a gente pensa sempre na partida de alguém. Ainda, lembrem-se, ainda há 1 ano e meio partiu um dos meus melhores amigos, ministro em Glasgow, que foi, pronto, o meu coração, quer dizer, se partiu, Deus sabe, vocês não sabem, não têm que saber, não é? Aquilo que cada um sente, mas Deus sabe que eu estou a ser sincero, quer dizer, aquilo foi uma perda muito grande para mim. Como certamente foi uma perda muito grande para a igreja dele, para os amigos, para os familiares. Agora no casamento do Paulo, eu estive com a esposa dele pela primeira vez depois disso. Não é? Portanto, foi um momento assim, no princípio, complicado, não é? Por exemplo, certamente a irmã Sara, que na altura ainda estava lá e conheceu o irmão Ron de pequenina, certamente, repare, certamente que para eles todos foi uma perda muito grande, não é? Mas pronto, nós temos que encarar o assunto. E eu pensava nisso hoje de manhã e houve uma escritura que realmente veio ao meu coração e que eu até separei para que fosse a nossa escritura desta semana, que ficará fixada lá na frente da nossa igreja, mas que de alguma forma me trouxe, prontos, a algum consolo, não é? E algum descanso, não é? Em relação a ela, mas em relação a qualquer um de nós, porque efetivamente esta situação é uma situação que, se não acontecer connosco e sermos nós a estar de partida, nós teremos que encarar frequentemente, não é? A minha sogra partiu, não é? Já tinha assistido à partida do meu pai, do meu sogro, da minha sogra, por último foi a minha mãe, e eu estive lá perto. Não é? Pronto. E portanto é uma questão que nós temos que encarar. Mas é uma questão que nos deve trazer também alguma meditação. Eu não digo preocupação, porque creio que nós já estamos num estado de fé tal que essa partida já não é nada de incógnito para nós. Né? Já temos a noção do que acontece. Né? Mas veio à minha memória essa escritura que está em Eclesiastes 4:1 e diz assim, depois nós vamos abrir no fim e a fixar lá na frente. Depois voltei-me e atentei-me para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Isto é aqui no mundo. O dia a dia, as dificuldades, as lutas, as tribulações. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos. E dos que não têm consolador. Ora, o que é que Jesus disse no Evangelho de São João 14:16? Ou 14:14? Vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos guiará em toda a verdade e vos fará saber de todas as coisas. Está a ver? Mas agora, repara, há o problema dos que choram porque são oprimidos por este mundo, por estas opressões que se fazem debaixo do sol. Não é? Reparem, o dia a dia para um cristão hoje é uma dificuldade, não é? Conviver neste mundo debaixo desta pressão, não é? Mas aqui o pregador está a dizer que viu as lágrimas também dos que não têm consolador. E eu senti algum repouso, eu disse, Senhor, pronto, pelo menos ela foi chamada à luz, ela conviveu connosco, ela recebeu a revelação do batismo de Jesus Cristo, assim, uma série de coisas que ouviu a palavra, tomou a ceia, pronto, ela recebeu um Consolador. E isso, certamente, foi importante nesta altura, certo? Como será importante para nós também, se um dia tivermos que encarar essa questão. E para os que ficam, tem que ser um escudo também, um apoio. Certo? Porquê? Porque esse Consolador veio dizer que é apenas uma mudança de estado. Se este
tabernáculo terrestre se desfizer, imediatamente nós tomamos um outro. É melhor do que este. O profeta foi lá. O profeta passou a cortina do tempo. E Deus lhe permitiu ir lá e voltar para pregar acerca do assunto com autoridade, com conhecimento, com experiência. Não é? Não foi apenas uma revelação. Certo? Ele foi lá e ele viu. E ele comunicou. E ele perguntou quem era aquele que o cumprimentavam e que ele não conhecia, mas de quem ele era conhecido. E a resposta que o anjo lhe deu era: olha, eu tinha 90 anos quando tu conduziste ao Senhor. Está a perceber? Portanto, esse é o consolo. Esse é o consolo. E, portanto, a liderança, não é? E que hoje vive em nós é diferente da que era. Hoje nós temos um Consolador. E, portanto, essa liderança, e é para aí que eu chamo a atenção da igreja hoje, que o Espírito chama a atenção da igreja hoje, essa liderança está a influenciar o nosso dia-a-dia, o nosso testemunho, as nossas obras, o nosso sentir, o nosso pensar, a nossa forma de expressar a fé que está em nós. É uma questão, hoje já não pomos a questão, já não é uma questão de fé, é uma questão de liderança da fé. Certo? É para aí que hoje nós queremos apontar, não é? A natureza da liderança na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Porque isso é que vai expressar, primeiro para Deus, que já conhece o nosso coração, nada lhe ocultamos, e depois para aqueles que nos rodeiam, essa liderança vai manifestar obras que vão expressar a natureza dela. Certo? Como a semente que é lançada à terra. Nós lançamos a semente à terra e depois quem passar vai ter que esperar, não é? Quem pôs a semente na terra sabe o que é que pode esperar dali. Deus. O semeador foi Deus que saiu a semear. Portanto, quem lançou a semente à terra já sabe o que é que vai sair dali. Agora, quem não lançou a semente à terra tem que pacientemente esperar pela época certa. Não é? O profeta tem uma mensagem que diz: alimento espiritual no tempo certo. Não é? Alimento espiritual no tempo certo, para que a semente expresse a sua natureza no tempo certo também. Reparem, nós íamos falar mais à frente e falamos já. Reparem, Jonas tinha uma comissão de Deus para fazer. E os ninivitas estavam à espera disso. Agora, Deus já sabia ou não o que é que Jonas ia fazer. Melhor do que o próprio Jonas. Ele só descobriu isso lá a meio do caminho, no barco, no meio daquela grande tribulação, e ao ver quantas vidas ele estava a pôr em risco, não é? Por ele não se sujeitar a Deus. Não era a vida dele apenas que estava em risco, era a vida de todos os que estavam com ele. Aconteceu a mesma coisa com Paulo. Paulo disse lá no barco para todos: olha, comam, bebam, não estejam com medo, porque assim, o Senhor a quem eu sirvo enviou um anjo e me disse que nenhum se perderá daqueles que estão comigo. Está a ver, irmã, lá na sua casa, é o seu barco. Está a ver, irmão Tiago? É o seu barco. E Deus tem um galardão para a sua fé, crê nisso, de todo o meu coração. O anjo do Senhor disse: nenhum daqueles que estão no barco, se permanecerem contigo, nenhum se perderá. Agora, repara, eles podem não adorar ao mesmo Deus que tu adoras, da maneira como tu fazes, não os ouço como te ouço a ti, não é nada disso que está em causa.
Eles são o galardão da tua fé. Está a ver? Está a ver? Foi isso que o profeta explicou quando ele foi falar acerca daquele versículo que diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Agora, o que é que o irmão Brana diz a respeito disso? Você só tem que crer. Você só tem que crer que aquilo que Deus fez consigo, Deus pode a qualquer momento fazer com qualquer um deles ou com todos eles. Amém? Que maravilhoso Deus nós servimos. Ou não? Ele preocupa-se até com a poeira que traz no seu bolso. Repare, a Bíblia diz que somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos. Já viu? É dos órgãos mais importantes que nós temos. Precisamos deles para ver, para apreciar a beleza, para ver as maravilhas, repare, para tudo isso. Certo? Portanto, é importante isso. Deus tem esse cuidado. Agora, Jonas teve essa revelação a meio da tribulação, porque ele ia a fugir de Deus. Mas Deus já sabia que tinha povo em Nínive que seria salvo pela pregação de Jonas. E isso teve que acontecer porque Ele é Deus. Portanto, qual era a liderança que verdadeiramente estava em Jonas? Certo? Era Deus. Ah, não, mas ele ia fugir. Sim, ele ia fugir de Deus. Repare, Paulo também ia a fugir de Deus. Moisés fugiu de Deus. E o profeta diz que todos os homens que tentam fugir de Deus, normalmente são esses que Deus vai buscar para fazer a obra deles. A obra dele. Certo? Portanto, perseverança é ter fé naquilo que quer fazer. Isso obriga a quê? Obriga a que, se querermos fazer a obra de Deus, nós temos que ter fé nisso. Fé de Deus. Não é fé em Deus. Repare, a Bíblia diz lá em Tiago: tu crês que há um Deus? Satanás também crê e estremece. Não é a fé em Deus. Os demónios têm fé em Deus. Jesus apresentou-se lá na frente deles e eles dizem: sabemos muito bem quem és. És o Filho de Deus, és Deus. Porque vens para nos atormentar. Está a ver? Agora, quando foi para fazer a obra de Deus, se requereu que estivesse presente a fé de Deus, porque a fé de Deus é que faz as obras de Deus. Foi isso que Jesus pediu no Getsemane. Faça-se a tua vontade e não a minha. A partir daí, ele suportou aquilo que diz o irmão Brana: homem nenhum no mundo poderia alguma vez suportar. Repara, é possível morrer de susto. De susto. Só pela antevisão do que vai acontecer, o coração estoura, acabou. Não sofreu nada na carne, a não ser o estouro da veia. No entanto, ele não morreu de susto, né? Morreu na hora em que ele rendeu o Espírito, porque estava tudo consumado. Portanto, havia ou não uma liderança em Jesus Cristo? E repare, se essa liderança estiver em nós vamos fazer a obra de Deus, independentemente de toda a tribulação, de toda a luta, de todo o combate que tenhamos que travar. Porquê? Porque não é você, é Deus em si. Para fazer a obra. Se essa fé não estivesse em Jonas, acham que ele ia dizer aos do barco: ok, esperem aí, lancem-me ao mar e o vosso problema vai acabar.
Alguém ia tomar essa atitude? Agora, quando ele tomou essa atitude, ele já tinha nele a mente de Cristo. Ele já sabia que ele ia cumprir a vontade de Deus em algum lugar, de alguma maneira. E ele se entregou nas mãos de Deus. Ele sabia ou não que Deus estava naquela tormenta. Certo? Então ele se entregou nas mãos de Deus. E isso passava por mergulhar naquela tormenta e ser levado a fazer a vontade de Deus, que foi a única oração que ele fez. Ele não disse ao Senhor: salva-me, toma conta da minha alma, leva-me para o paraíso, leva-me hoje mesmo para o teu reino. Ele não disse nada disso. Ele disse: Senhor, ok, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E essa é a função que nós como cristãos precisamos de ter. Senhor, ok, eu quero fazer a tua vontade. Portanto, ser persistente, ter fé, não é fé naquilo que nós estamos a fazer. E o profeta diz: e os homens de todas as eras que já chegaram a fazer alguma coisa, tiveram fé naquilo que estavam a fazer e por isso foram perseverantes. Porque sem essa fé não conseguimos ser perseverantes. Não é? Amém? Agora, também neste caso, o ser perseverante tem necessariamente duas hipóteses de ser manifestado. Essa perseverança. Há quem seja perseverante para o bem e há quem seja perseverante para o erro. Temos que ter isso em atenção. Lembrem-se, a Bíblia diz em Daniel 12:2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Em ambos houve perseverança nas obras que fizeram. Certo? Em ambos havia uma liderança para serem perseverantes. Reparem, Jesus, acerca de Judas, disse o quê? Dos que me deste, nenhum se perdeu. Fui perseverante com eles. A não ser aquele que nasceu para filho da perdição. Certo? Portanto, há ou não duas formas de ser perseverante. Porque Judas foi perseverante também. Mesmo estando perante o poder de Deus e todas as obras que Jesus fez, certo? Ele continuou a ser perseverante para fazer a função que lhe estava determinada a fazer. E o alerta para a igreja hoje é que não basta ser persistente ou perseverante. Nós temos que ter a certeza de que a liderança dessa perseverança é certa. Para não sermos apanhados a insistir no erro. Jesus os santos buscaram a vontade de Deus, que sempre era contra, no princípio, a vontade de cada um. Porquê? Por causa da natureza em que nascemos. Nascemos debaixo de uma liderança que é contra Deus. Fomos formados em iniquidade, nascemos a falar mentira, todas essas coisas. Mas Jesus disse, nascendo de um novo espírito, tomais o quê? Uma nova liderança. O que eu quero que retenham aqui é que ambos são persistentes. Caim foi persistente tanto quanto Abel. Judas foi persistente tanto quanto Jesus Cristo. Balaão foi persistente tanto quanto Moisés. Certo? Portanto, só como um parênteses, porque por vezes até somos condescendentes com certo tipo de perseverança que não edifica. Veja, no princípio Moisés foi perseverante para se desviar de fazer o que Deus estava a requerer dele. Assim como Jonas. Ele disse, Senhor, eu não sei falar.
E Jesus diz, mas quem é que fez a fala? Quem é que fez a língua do homem? Quem é que pôs a voz no homem? Eu não sei, mas se eu chegar lá, eles não me vão receber. Ele vinha até fugido, não é? Do Egito. Ele tentou tudo para fazer com que Deus mudasse de opinião. Temos que ter cuidado com isso, o profeta alerta nisso. Certo? Ele tentou tudo para que Deus mudasse de opinião, mandasse outro. Está a ver? Paulo foi perseverante no princípio em perseguir os cristãos. E, sem dúvida, todos estavam debaixo de uma liderança. Só que Deus também é perseverante. Certo? Deus também é perseverante para os conduzir ao caminho em que Deus quer que eles andem, que nós andemos. Deus também é perseverante. Somos então levados a encarar o facto de a nossa perseverança estar sempre influenciada por um tipo de liderança. E repare, pastor, repare, leia a Bíblia lá em Coríntios e vai ver que Paulo está a dizer: ninguém sabe das coisas que são do homem, senão o Espírito do homem que está nele. Também ninguém sabe das coisas que são de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Aqui estão as duas lideranças, as duas formas de ser persistente. Está a ver? E sabe uma coisa? Sabe onde está o engano? É que todos eles afirmam estar a servir a Deus e a fazer a vontade de Deus. Você diz, não, mas tem os incrédulos, não, mas tem os agnósticos, todos eles. Repara, quando um agnóstico, olha para mim, quando um ateu diz que não crê em Deus, ele está ou não a aceitar a existência de Deus? Ele só está a dizer que não crê. Ele só está a dizer que não faz como você. Por isso ele diz, eu não creio em Deus. Não há tal coisa de Deus. Ele só quer contrariar a sua fé e a sua atitude e a sua perseverança e a liderança que está em si. Ele só quer negá-la. E ao fazê-lo, ele está a mostrar que tem outra, diferente, adversária da sua. Amém? Veja, por exemplo, Moisés e o grupo de Datã. Não, qual era a questão ali? Era não servir a Deus? Não. Qual era a questão ali? Era que Deus não existia? Não. Qual era a questão ali? É que Moisés não era um homem de Deus, era um hipócrita? Não. A questão ali é que eles diziam, nós somos tanto quanto tu. Somos tão santos quanto tu. Balaão era tão santo quanto Moisés. Tinha recebido o mesmo Espírito Santo. Agora, qual era a liderança? Era do Espírito Santo? Se fosse do Espírito Santo, repare, dois só andam juntos se eles estiverem de acordo. Certo? Se fosse, repare, o mesmo Espírito Santo estava nos dois. Se fosse o mesmo Espírito Santo a guiar os dois, ia guiá-los no mesmo caminho. Levá-los a fazer as mesmas obras. Porque é a natureza do Espírito que está neles. Portanto, não era. Ponto final. Não somos todos irmãos. Certo? Não somos todos filhos de Deus. Certo? Deus não está em todas as igrejas. Certo? Nem todos são a noiva. Mesmo que todos preguem acerca do rapto. Estamos de acordo? Já não há confusão nos nossos corações agora. Nós nunca servimos a Deus, certo? Só servimos a Deus depois que recebemos Deus. E isso aconteceu quando fomos batizados em seu nome, ou seja, quando primeiro nos arrependemos, fomos batizados em nome de Jesus Cristo e recebemos o batismo do Espírito Santo.
Deus perfeito em três. Então temos a garantia de que essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa aqui é a noiva. Quem são eles? Não sei, porque o meu profeta também não sabia. Certo? Mas Deus sabe que ele foi aquele que lançou a semente à terra. E agora ele sabe o que é que vai sair dali. Os outros têm que esperar que os frutos venham ao de cima. Há a manifestação da vida que estava na semente. Por isso Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Certo? Portanto, essa já é uma evidência da presença de Cristo em nós. E o que é ter a mente de Cristo? Epá, não é ter o corpo de Cristo, como os católicos dizem. Vão tomar o corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo hoje é a noiva. A noiva hoje é o corpo de Cristo. Amém? Portanto, este não é o corpo de Cristo. Paulo não disse aos Coríntios, mas nós temos o corpo de Cristo. Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. De onde vem a liderança? Portanto, somos cristãos debaixo dessa liderança de Cristo. Não pelos atos religiosos, pelos altares, pelas novenas, pelos sacrifícios, quantas horas estamos de joelhos, quantas voltas damos à igreja de joelhos, de rastros, se sangra, se não sangra. Não, a mente de Cristo. A mente de Cristo nos vai pôr em conexão com Cristo para fazer as obras de Cristo. As obras que eu faço, as fareis também. Porquê? Porque a liderança é a mesma. Porque a mente é a mesma. Porque os demónios se vos sujeitam na mesma. Reparem, a Bíblia diz, Paulo disse aos Efésios, e nós somos os Efésios hoje. Não temos que lutar contra carne nem sangue. Como é que é possível? Então, aquela pessoa é assim, é assada, e você passa por ela, e diz Deus abençoe, e sorri. Aquela pessoa era para odiar. Como? Alguma vez Cristo odiou alguém? O profeta diz, Cristo só odiou uma coisa. O pecado. Ah, mas ele é um pecador. Não. Ele é a evidência de que o pecado existe. A liderança do pecado manifesta as obras do pecado. A liderança de Cristo manifesta as obras de Cristo. Essa é a nossa questão nesta manhã. Portanto, a nossa persistência tem uma origem. E é para lá que nós temos que olhar. Há uma liderança. Há uma evidência. A Bíblia diz que se o Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em nós, está a ver? Tudo é uma questão de liderança espiritual. Tudo é uma questão de Espírito. Se o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em nós, o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo nos levantará a nós também. Amém? Glória a Deus. Repare, Elias e do outro lado Acabe, Jezabel e os 400 profetas. Repare, Elias foi bem claro. Elias não deixou dúvidas. Façam o altar. Fizeram igualzinho o altar, com as 7 pedras. Puseram o holocausto lá em cima. Puseram tudo direitinho, tal qual Elias. Foi ou não? Você vai lá ler. Agora, quem consumiu o holocausto? O Deus dos profetas de Jezabel? Está vendo? Repare, Jeremias e Ananias, 2 profetas. Ananias disse, ora bem, eu estive a orar, eu estive a ler as Escrituras, assim diz o Senhor, 70 anos estão determinados estarmos no cativeiro. Não, nada disso. A igreja não suporta esse tipo de pregação. Qual é com o pregador?
Foi o que Ananias veio dizer. Não, o povo quer ser Jesus Cristo cura, salva, glória a Deus, aleluia, fila de oração. 2 anos nós vamos ter. Sabe o que disse Jeremias? Ok, glória, aleluia, eu também quero o melhor para o povo. Que seja assim. Se for de Deus, vai ser assim. Agora é assim, mandou, sabe o quê? A Ananias, ir ver o que é que tinham dito os profetas que tinham sido antes deles. Porquê? Porque Jeremias já tinha ido buscar a orientação, a mente de Cristo. E a mente de Cristo em Elias tinha dito o que ia acontecer com Acabe e Jezabel. E portanto tinha dito o que ia acontecer com Israel. E, portanto, tudo estava determinado por Deus acerca do que havia de fazer. E, portanto, o que é que Jeremias fez? Jeremias foi investigar a mente de Deus, o plano de Deus, o que é que os profetas tinham falado em nome de Deus, qual era a liderança, o que é que estava determinado a acontecer a Israel naquele tempo. E ele viu pelas Escrituras que aquele era o tempo que estava determinado para que eles saíssem e estivessem algum tempo no cativeiro, e Deus ia cuidar deles, daqueles que fossem sujeitos a essa liderança. Não é? As pessoas têm muita dificuldade, não é, em entender, quer dizer, como é que eles estavam numa grande tempestade no meio do mar, quase a ponto de se afundar, e Jesus a dormir lá na proa. O incrédulo pega nisso. Olha aqui, onde é que está a revelação, onde é que está a deidade, onde é que está o cuidado pela igreja, pelos membros da igreja? Não queres saber disso para nada. Estava lá a dormir e deixa andar. Não é? Não temos dedos para contar quantos ministros hoje continuam a passar por isso. Não querem saber. Ele estava a fazer a vontade de Deus. Ele estava a pôr a fé deles à prova. Ele estava ali, mesmo a dormir, ele estava em cuidado com eles. Mas ele estava debaixo de uma liderança espiritual. Querem outro exemplo? A Bíblia diz que ele amava Lázaro. Já leram isso? Ele amava Lázaro. E um dia ele está longe, não é? Estava ali em Espinho, não é? Com os discípulos, e eles mandaram lá dizer: olha, Lázaro morreu, bem depressa, quem sabe ainda chegas a tempo. As irmãs dele, coitadinhas, que ficaram sozinhas, mandaram-te chamar. E Jesus disse: ok, vamos entrar no barco. Entraram no barco lá na praia de Espinho, e ele disse: agora vamos até Leiria. Leiria? Mas então, quer dizer, então ele está a 30 quilómetros do Porto e vai para Leiria, que é a 180 quilómetros do Porto. Então ainda vai para mais longe. Então ele não ouve o apelo da igreja dele. Ele não ouve o apelo dos santos da igreja dele. Eles deixaram a denominação. O profeta diz: eles deixaram a denominação para seguir Jesus Cristo. Que liderança é esta? Que pastor é este? Mas ele estava debaixo de uma liderança. E eles foram obrigados a crer. Aquela atitude serviu para depois ele chegar junto de Marta e lhe dizer assim: Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ela disse: Senhor, eu creio. Ela tinha-lhe dito antes: eu creio que ele ressuscitará no último dia. Ele disse: mas não foi isso que eu preguei para ti. Isso já era pregado no Antigo Testamento. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu tenho o poder de dar a vida ou de a tirar. E ela rendeu-se. E quando
quando a coluna de fogo apareceu a Paulo no caminho de Damasco, o que é que aconteceu? Ele rendeu-se. E quando aquela grande tribulação aconteceu com Jonas, ele rendeu-se. Certo? Ele disse, atirem-me ao mar. Está resolvido. Quando a mente de Cristo entrou em Moisés, e ele era um tipo de Cristo, ele rendeu-se. E ele aceitou vir para o Egito. E ele foi lá, mesmo depois de Janes e Jambres e todas as pragas terem sido copiadas, menos a da morte dos primogênitos. Certo? Ele rendeu-se para que tudo isso pudesse acontecer. Essa é a questão, é uma questão de rendição. Amém? Para darmos lugar realmente à liderança de Deus em nós. Mensagem os ungidos dos últimos dias, e eu já vi que não vou poder acabar. Isto é quase 2 gerações em que vocês vão estar lá. E Jeremias disse isso de acordo com a palavra de Deus. Ananias rompeu isso. Jeremias disse, tudo bem, amém. Mas Ananias deixa-nos lembrar isto. Somos ambos profetas. Somos ministros. Está a ver? Jeremias está a dizer, somos ambos profetas, somos ministros. E eu digo-te isto, meu irmão, vamos nos lembrar que houve profetas antes de nós e eles profetizaram contra reinos e profetizaram contra certas coisas, mas lembra-te, quando o profeta dizia alguma coisa, ele devia profetizar de acordo com a palavra, como Micaías e Moisés e todos os outros, deve ser de acordo com a palavra. Se não é, lembra-te do que acontece. Olha o que aconteceu com Micaías e os profetas de Acabe. Micaías disse assim, se tu voltares, o Senhor não me falou. Está a ver a certeza da liderança certa? A certeza do que aquilo que ele estava a fazer era de acordo com a palavra? Essa tem que ser a nossa garantia. Foi essa garantia, foi na base dessa garantia que Jesus disse, as obras que eu faço as fareis também. E durante mais tempo, maiores ainda, porque eu vou, em maior quantidade, não é? Porque eu vou para o Pai. Amém, Jesus? Amém? Ele sabia que tinha o assim diz o Senhor. Amém. E a sua visão estava exatamente com o assim diz o Senhor. Não para outra época, mas para aquela época. Está a ver? Hoje não nos basta dizer que somos luteranos, ou que somos santificados, ou que temos os dons do Espírito. Certo? Porque os irmãos que foram antes de nós tinham tudo isso. E a Bíblia diz que eles não serão aperfeiçoados sem nós. Portanto, tem que haver algo de diferente em nós, hoje. Alô, igreja? Tem que haver algo diferente. Há a parte final do aperfeiçoamento. Amém? Olha, eles estiveram lá, vocês viram a pirâmide, não é? Vocês conhecem a estatura do varão perfeito, está lá na frente. Há uma parte da pirâmide que precisa de ser finalizada para que a pedra angular venha e pouse direitinho. Portanto, eles tinham justificação, santificação, dons do Espírito, eles tinham tudo isso. Certo? Mas a Bíblia diz, mas eles com isso tudo não serão aperfeiçoados sem a noiva do último dia. Sem o povo da revelação de todos os mistérios. Essa é a diferença. Esse é o povo. Nós somos esse povo. Você crê nisso? Amém? Mensagem liderança. Se calhar não vamos conseguir ver tudo, mas eu tinha outras questões, outros exemplos para nos fazer pensar. Abraão, Noé, olha, José e Maria. Olha José e Maria. Não é? Repara, vamos nos pôr no lugar deles. Nós, irmãs, não é? Eu tenho ali uma filha que já não tem 18 anos, tem 20, não é? Mas agora, veja, ela nunca conheceu homem. Ela nunca foi tocada. E de repente ela
recebe uma revelação que lhe diz que ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Eu creio que ela já está, não é? Já foi grávida do Espírito Santo aqui há uns anos atrás. Porque foi isso que aconteceu com Maria, não é? Recebeu uma unção para dar um fruto. Foi isso que aconteceu com Maria. Só que aquele fruto foi difícil de justificar, foi difícil de aceitar. No entanto, repare, qual é a reação dela? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Agora nós não, agora irmãs, ponham-se na condição de Maria e saiam à rua, de cara levantada, pescoço erguido, sabendo-se grávidas, sem estarem casadas. Hoje, já sei, irmão, já sei, hoje não era drama nenhum, infelizmente, hoje não era drama nenhum, não é? Hoje nem precisa de saber quem é o noivo, está grávida, é de quem? Não tem problema, segue em frente. Essa é a condição a que o mundo chegou debaixo de uma liderança que não é de Deus. Debaixo da liderança que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Mas vejam, é preciso uma fé perfeita para receber essa mensagem e expô-la, suportá-la, não é? Veja, José teve que ter a mesma fé. E para ter a mesma fé, teve que estar debaixo da mesma liderança. E o anjo disse a José, olha, não temas recebê-la, porque ela é uma pérola do Senhor. O que está nela não é de homem algum, mas o próprio Deus determinou fazer com ela e nela uma obra. E o que é que ele disse? O mesmo que Maria. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Pegou nela e juntos suportaram a agressividade do mundo. Não é? Viram o que o pregador falou lá em Eclesiastes 4:1? Vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Percebe? Mas eles seguiram em frente. E muitos outros. Agora notem, diz o profeta na mensagem de liderança, para terminarmos rapidinho, mais 5 minutos. Agora notem, ele foi no canal errado, falando, o profeta aqui estava a falar de Davi, quando ele tentou levar a arca sem consultar a mente de Deus. Natã era a mente de Deus. Certo? Agora, diz o profeta, ele foi no canal errado. Ele consultou os capitães de 50, e centenas, e milhares, né? Eles foram todos consultados, cada um. Vendo que isso era a vontade do Senhor, parecia que isso era a palavra do Senhor. Veja, não vamos ler isto a correr. Não vamos ler isto a correr. Repare, era a vontade do Senhor. Deus queria, repare, Davi recebeu isso no coração. Deus quer que a arca se ponha num tabernáculo. Então ele disse, sei lá, se Deus quer isso, eu vou fazer isso de qualquer maneira. Mas não é assim. Deus quer isso, mas Deus quer que faça isso de acordo com a vontade dele, com a forma como ele diz para ser feito. Foi aí que Davi falhou. Está a ver? E o profeta está a chamar a nossa atenção para isso. Ele viu que isso era a vontade do Senhor e parecia que era a palavra do Senhor, mas não era a palavra do Senhor. Por isso a coisa não deu certo. Só deu certo quando a vontade do Senhor foi aliado à palavra do Senhor. E a arca foi levada pelos levitas, nós sabemos. Amém? A palavra do Senhor, diz o profeta, às vezes você tem que colocá-la no seu lugar correto. Ou não é a vontade do Senhor. Está a ver? Ou seja, nós não adoramos a Deus de qualquer maneira e em qualquer lugar e de qualquer forma. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é assim, Deus é assado. Não é assim. Há uma forma para fazer as coisas de Deus. Agora, deixe isto infiltrar fundo e você terá uma concepção geral do que eu estou a dizer.
parágrafo 117. Não importa se o Espírito vem sobre ele. Ele poderia falar em línguas, ele poderia gritar, ele poderia curar os enfermos, e Jesus disse, muitos deles virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não fiz isto e aquilo, e eu direi, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Repare, a curar enfermos e a expulsar demónios, e depois Jesus diz, praticastes iniquidade. Parece um antagonismo. Mas isto só nos está a mostrar que é possível fazer essas coisas que parecem de Deus, guiados por um espírito errado. Como aconteceu com Judas. Nós temos de ser genuínos cristãos. E o único modo que nós podemos fazer isso é confrontar isto com esta questão aqui de vida eterna. Amém? Só há uma forma de vida eterna. E isso vem de Deus. E Ele pré-ordenou toda a criatura que sempre teria isto. Da mesma maneira que você era o gene em seu pai, que você foi um gene em Deus. Certo? Ou um dos seus atributos de Deus, para começar, ou você nunca estará lá. Se não esteve lá no princípio, nunca estará lá. É isso que o profeta está a dizer. Vocês aparecem no ventre da vossa mãe. O vosso pai não vos conhecia. Vocês estavam nos seus lombos. E quando vocês aparecem no ventre da mãe, então vocês se tornam um ser humano e são feitos à imagem do vosso pai. Agora vocês podem ter companheirismo com ele. E a mesma coisa é com Deus. Se vocês tinham a vida eterna. Amém? Não importa, eu estou a avançar um pouquinho para nós terminarmos, não importa quão bom você é. E o que é que você deixa de fazer, o que é que você começa a fazer, você tem de aceitar a pessoa de Jesus Cristo. E então, quando você faz isso, Ele é a palavra. E então a sua vida alinha corretamente na palavra. E ela manifesta-se a si mesma, a esta era na qual você está a viver. Ou seja, somos um povo separado, escolhido para manifestar Jesus Cristo hoje. Amém? Você vê isto se você está ordenado para ver isto. Estas reticências quer dizer que eu não tenho o parágrafo completo, não é? Como você deveria estar em fogo por Deus. Que os seus olhos veem o que você vê. Os seus ouvidos ouvem as coisas que ele depois vê, ou seja, vê e ouve o que está a acontecer. Repare, liderança. Certo? Repare, porque no fundo esses são os nossos sentidos importantes para nos guiar. Os nossos olhos e os nossos ouvidos. Certo? Para nos movimentarmos. E é disso que o profeta está a falar. Porquê é que você veio aqui esta manhã, embora ele tenha dito esta noite, ouvir uma mensagem como esta? Eu estou marcado através do mundo pelas igrejas como um fanático. Porquê é que você veio? O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo conduziu até aqui para ouvir. Circuncide. Corte as coisas do mundo. Aceita a liderança de Jesus Cristo. Ou você perecerá, tão certo como o mundo. Amém? Lembre-se, e nós vamos encerrar. Lembre-se. Jesus disse, segue-me. Segue-me. Livra-te do que tens e segue-me. E esse é o único caminho para ter a vida eterna. Esse é o único remédio que Ele deu
a este homem, está a falar do jovem rico. Vocês sabem que a base da mensagem de liderança foi o jovem rico. Vem e segue-me. Dá aos pobres, vem e segue-me. Certo? Este é o único remédio que ele dá a qualquer pessoa. A sua escolha de Deus, sua com letra maiúscula, a sua escolha, ele faz a sua decisão, sua com letra maiúscula, portanto, a respeito de Deus, não é a nossa, não é a individual, não é a particular, não é? E nós devemos segui-lo. É o único caminho para ter a vida eterna. Agora, estamos a falar de quê? De salvação? Não, estamos a falar de rapto, não é? Porque sabemos que há, não é? A igreja néscia que passará pela tribulação, certo? Estamos a falar para a igreja noiva. O profeta está a falar para a noiva. Estamos na era da noiva, certo? Amém, irmão Tiago? Estamos na era da noiva. E, portanto, o Espírito está hoje a pregar à noiva. Porquê? Né? Porque ela recebeu o Consolador. E ele falará de mim. Foi o que Jesus disse. E ele é a palavra. A revelação de todos os mistérios. Amém? Ele fará a sua decisão. E ela é perfeita todas as vezes. E nós devemos segui-lo. É o único caminho para ter a vida eterna. Assim, a liderança de Deus é seguir a palavra vindicada da hora. Foi para isso que fomos tirados das denominações. Certo? Jesus disse, a partir de agora, se não comeres da minha carne e beber do meu sangue, não tentes parte comigo. Ele deixou de curar os enfermos? Deixou de ter poder para isso? Não. Deixou de ter poder de ressurreição? Não. Deixou de discernir os espíritos? Não. Deixou de interpretar sonhos? Não. Perdeu algum dos dons? Não. Acrescentou o poder, a manifestação do poder da ressurreição. Foi essa a mudança do ministério. Certo? O que é que o irmão Branham veio trazer, assim, de relevante, não é? De essencial para a noiva, quando saiu da denominação? Exatamente essa visita para lá da cortina do tempo. O poder da ressurreição. Certo? A revelação dessa ressurreição. Não o fim de uma vida, mas o fim de uma determinada natureza de vida para tomar outra. Celestial. Amém? Foi isso que ele veio trazer. Amém? É disso que ele está a falar. Amém? A liderança de Deus é seguir a palavra vindicada da hora pelo Espírito Santo. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos curvar as nossas cabeças. Bondoso Deus e Pai, queremos, Senhor, agradecer primeiro, Pai, pelo poder da Tua Palavra. Porque foi o poder da Tua Palavra que nos permitiu recebê-la e entender, Senhor, o que realmente o Espírito fala à Igreja. Pai, queremos que Tu o fizeste nesta manhã uma vez mais, Senhor. E queremos agradecer por nos teres escolhido para estar aqui. E para receber este maná neste dia. Consideramos, Senhor, que é certamente importante
E eu não sei, Senhor, se eu fui capaz. Tu me conheces, Senhor, tu me fizeste, e eu creio que eu tenho feito e fiz agora o melhor que eu pude, que me foi capaz, que me foi possível fazer. Senhor, coloquei todas as minhas capacidades e habilidade e aptidão para o fazer, mas reconheço, Senhor, que isso não basta. Por isso eu confiei e confio no Teu Espírito Santo e peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha produzido a verdadeira pregação nos corações ao longo desta manhã. Que o Teu Espírito Santo tenha revelado e colocado cada palavra no sítio certo, na interpretação certa, no discernimento certo, na conclusão certa, agora no final, Senhor. Porque só assim vamos ser ajudados em tempo útil. Só assim vamos ser beneficiados, Senhor, quando sairmos daqui. Só assim temos a capacidade de Te agradar, de viver uma vida limpa, uma vida agradável aos Teus olhos, Senhor. As nossas orações serem ouvidas, o nosso louvor ser recebido, as nossas orações serem como o incenso, Senhor, agradável aos Teus ouvidos. Um holocausto perfeito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo interceda, Pai. Que o Teu Espírito Santo interceda pela nossa oração agora. Que o Teu Espírito Santo tenha colocado, Senhor, o tema, a essência, Senhor, desta mensagem corretamente em cada coração. Porque só assim, Senhor, só assim não estaremos vivendo em vão, trabalhando em vão, Senhor. Ajuda-nos, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de todos aqueles, Senhor, que subirem a este lugar para abençoar, para alimentar o Teu rebanho e fazê-lo em Teu nome, Pai, que isso seja sempre a verdade, que isso seja sempre sincero, Senhor, que isso seja sempre real, que isso seja sempre verdadeiro aos nossos corações, que o nosso coração possa, Senhor, estar de acordo com o Teu Espírito e o Teu Espírito de acordo com nós, que o Teu Espírito possa testificar com o nosso Espírito que esta mensagem é para nós, que somos filhos e filhas, que temos sido retirados, Senhor, do mundo e das coisas do mundo. Os nossos corações têm sido circuncidados, os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso entendimento, Senhor, que toda a mensagem desta manhã e a que temos recebido, Senhor, não se esfume no nosso entendimento, no nosso raciocínio, Senhor, que não seja o nosso raciocínio a lidar com aquilo que ouvimos, Senhor, mas que seja, Senhor, a fé de Deus a colocar corretamente estas palavras nos nossos corações. E, Senhor, como o profeta disse, em lugar nenhum da Escritura nos é pedido para entender, mas para crer. Oh, Senhor, e se não cremos que Tu estás aqui, Senhor, então o que estamos aqui a fazer? Se não crermos que Tu estás aqui, Senhor, estaremos apenas a ser alimentados e a alimentar um qualquer espírito religioso. Mas, Senhor, Tu já nos tens mostrado, Tu já tens manifestado, Tu já tens vindicado, Senhor, que Tu tens misericórdia de nós a esse ponto, ao ponto de ter companheirismo conosco, de ter companheirismo com a nossa fé, com a nossa alma. Ajuda-nos, Pai, abençoa-nos, Senhor. Tu conheces as nossas dificuldades, Tu conheces as nossas lutas e Tu conheces a semana que temos pela frente para percorrer. Tu conheces cada obstáculo que vamos ter que ultrapassar. Tu conheces cada combate que vamos ter para travar. Ó Deus Todo-Poderoso, mas Paulo disse um dia: combati o bom combate. Oh Senhor, dá-nos esse combate, esse bom combate para percorrer, para combater, Senhor. Oh Deus, se estamos no caminho de Damasco, oh Deus, que a coluna de fogo, Senhor, se encontre conosco e nos oriente e nos mostre, Senhor, nos mostre o caminho certo para percorrer e andaremos por ele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oh Deus, lava as nossas almas no sangue do Teu Filho amado. Ó Deus, para que toda a oferta, toda a oração, todo o louvor, todo o sacrifício, todo o holocausto
espiritual, Senhor, seja recebido, Pai. Seja agradável para Ti, Pai. Tu és galardoador daqueles que Te buscam. Ó Deus, lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te de nós, Senhor. Estenda a Tua mão, como Tu fizeste com Pedro quando ele se ia afundar. Pai bondoso, estenda a Tua mão. Não sei, Senhor, não sei porque confusões passamos até aqui, Senhor. O que a nossa memória nos tem metralhado e bombardeado, perguntado onde está Deus. Senhor, mas isso é carne, Senhor. Senhor, eleva-nos no Espírito agora e derruba todas as obras das trevas, Senhor. Toda a artimanha do diabo. Senhor, toda a confusão, tira do nosso meio, Pai. Ó Deus, que o poder e a virtude do Teu Espírito Santo, ó Senhor, tome agora o lugar de liderança, o lugar de direção, Senhor. Tome todo o controle das nossas vidas, Pai. Faz-nos caminhar no Teu caminho. Desvia-nos do mal, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos em tudo aquilo que temos para fazer. Senhor, ajuda-nos no ministério das traduções. Ó Deus, ajuda aqueles que têm esses livros à disposição e carecem, Senhor, de condições para expandir esses livros, essa mensagem, Senhor. Ó Deus, abre as janelas do céu, Pai. Derrama do maná da hora, Senhor, do maná do dia. E o maná do dia são esses livros que estão retidos, Senhor, que não têm condições para chegar às mãos daqueles que estão necessitados. Mas, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Tu és aquele que abre a porta e ninguém fecha, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, atenda ao nosso clamor, Senhor. Derruba essas barreiras, Pai, para que o Teu Espírito opere, Senhor, no coração dos santos. Para que, Senhor, o tempo, a Escritura do tempo da revelação de todos os mistérios seja cumprida, Pai, aos nossos olhos, nos nossos dias, porque clamamos pelo maná do dia, Pai. Dá-nos coragem, dá-nos, Senhor, consistência, Senhor. Dá-nos capacidade, Pai. Ajuda, Senhor, também o nosso corpo, este tabernáculo que tem necessidades, que tem fraquezas, que sofre doenças, que sofre dores, que sofre impedimentos de toda a espécie, Senhor. Mas maior és Tu, Pai, e por isso nesta hora, Pai, eu levanto as minhas mãos em oração, em clamor, ó Deus, para que toda a obra das trevas, Senhor, manifesta na enfermidade, na doença, na dor, em todo o impedimento que se tem levantado para impedir os santos de fazer a Tua obra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu fechaste a boca dos leões, Senhor. Tu impediste que o fogo tivesse poder. Tu abriste o mar vermelho, Senhor. Ó Deus, Tu quebraste os grilhões da morte, Senhor. Paulo falou isso para nós. Ó morte, onde está o Teu aguilhão? Sepultura, onde está a Tua vitória? Ó grande Deus, Jó viu isso e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ó grande Deus, que essa mensagem opere em nossos corações, Senhor, que seja verdadeira a Escritura que diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Senhor, ajuda a nossa fé, Senhor, ajuda também a nossa incredulidade, move-nos, Senhor, do lugar onde estivermos parados, Senhor, ajuda-nos a subir mais um degrau, ajuda-nos a elevar mais no Espírito, ajuda-nos a ser mais espirituais, ajuda-nos a viver mais das coisas que são de cima, ajuda-nos a depender mais da Tua bênção, mais da Tua presença, mais do companheirismo contigo, mais do tempo de oração, mais do Teu Espírito Santo. Oh Santo Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, cura os enfermos, Senhor, liberta os oprimidos, Senhor, quebra todos os grilhões de Satanás, Senhor, abençoa cada lar, cada família aqui representado, abre as janelas do céu agora e derrama, Senhor, uma benção tal que dela advenha a maior abastança, assim está escrito. Oh Senhor, essa abastança é a satisfação da resolução de todos os problemas, a satisfação de toda a necessidade, a abertura de toda a porta que está fechada. Oh Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia, Tu nos conheces, Senhor. Tu nos conheces, Pai. Tu conheces as nossas necessidades. Ó Senhor Todo-Poderoso, em Ti está todo o poder. Ó Senhor Deus, o Teu nome, Pai, é hoje a nossa glória.
O Teu nome é hoje a nossa riqueza. O poder do Teu nome é hoje a satisfação de todas as nossas necessidades e a garantia, Senhor, de que há um novo lar, de que há um novo corpo, um novo tabernáculo, uma nova vida. Recebereis novidade de vida, diz a Escritura. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Entregamos as nossas vidas em Tua mão, Pai. Senhor, não desconhecemos completamente o que os próximos dias nos trarão, mas, Senhor, confiamos em Ti, esperamos em Ti, no melhor, Senhor, da nossa fé, das nossas capacidades. Senhor, que o melhor das nossas capacidades esteja, como ouvimos nesta manhã, centrados em como fazer a Tua vontade, o melhor para Ti. O Teu nome seja em tudo glorificado. Oramos pelas igrejas dos santos ao redor do mundo, Pai. Abençoa cada um. Senhor, oramos pelos irmãos e irmãs que passam igualmente por grandes dificuldades, grandes lutas, grandes batalhas, Senhor. Igrejas sendo divididas, Senhor. Famílias sendo divididas, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia. Vai, Senhor. Levanta-te em favor, Senhor. Oh Deus, como disseram aqueles homens naquele barco, Senhor, não se te dá que perecemos. Não tens cuidado de nós. E Ele só lhes disse, claro que eu tenho. Porque não tendes fé? Senhor, ajuda a nossa fé. Abençoa, Pai. Entrego em Tuas mãos cada um dos meus amados, dos meus irmãos e irmãs. Oh Deus, daqueles que estão aqui, mas também daqueles que ao redor do mundo se chamam pelo Teu nome, Senhor. Toma zelo sobre cada um. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, também oramos pela porção da nossa família também agora na Irlanda, Pai. Porque o profeta falou sobre isso acerca do casamento. E, Senhor, temos parte de família agora também na Irlanda. Na Escócia, oramos também por eles, Pai. Vai ao encontro deles, Pai. Ajuda-os, abençoa-os. Incentiva, encoraja, Senhor. Encoraja cada cristão ao redor do mundo para que permaneça firme e fiel, sabendo que Tu és poderoso. Tu és galardoador daqueles que Te buscam. Senhor, abençoa a cada um. Que o Teu Espírito Santo interceda pelas nossas orações. Senhor, abençoa aqueles que através da internet receberão este serviço. Sejam os seus lares, Senhor, os seus corações poderosamente abençoados. E o Teu nome seja em tudo glorificado. Que esta mensagem possa ajudar alguém, Pai. Que este versículo que será colocado na frente da igreja possa ajudar alguém, Pai, para entender, Pai, que há um Deus poderoso, vivo, que espera, Senhor, por cada coração que se renda a Ele. Ó Deus Todo-Poderoso, lembramos aquele homem na cruz ao Teu lado, Pai, quando ele se rendeu a Ti e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. E Tu lhe disseste: hoje mesmo estarás comigo. Ó Deus Todo-Poderoso, seja misericordioso, compadece-te, Senhor, daqueles que estão em necessidade espiritual, travando grandes combates, Senhor. Abençoa a cada um, por amor do Teu nome. O Teu nome seja em tudo glorificado, pois pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém.